E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao exercício abordado no vídeo anterior. No vídeo anterior, vimos como calcular a velocidade terminal de um sistema composto por um pistão de alumínio e por um bloco de massa Mzinho conectado em sua base inferior por meio de um fio de massa desprezível. Naquele vídeo, encontramos uma expressão que nos permite calcular a velocidade terminal do sistema em questão. Neste vídeo, essa velocidade terminal é representada simplesmente por V0. Portanto, admitindo que o pistão de alumínio ainda conectado ao bloco de massa Mzinho possui a velocidade terminal dada por V0, a partir desse instante, eu vou cortar o fio. Portanto, eu vou liberar o bloco de massa Mzinho. E o nosso propósito a partir desse instante é o de analisar o movimento do pistão de alumínio. Em outras palavras, eu quero verificar como sua velocidade varia em função do tempo t e, a partir dessa análise, encontrar a nova velocidade terminal do pistão de alumínio. Para fazer isso, vamos analisar as forças que agem no sistema em questão. Lembre-se que eu cortei o fio, o bloco de massa Mzinho não faz mais parte dessa análise. Muito bem? Bom, sendo assim, nós temos a força de cisalhamento agindo na vertical e para cima e o peso do pistão de alumínio agindo na vertical e para baixo. Como eu liberei a massa Mzinho, eu acabei perdendo uma força-peso orientada verticalmente para baixo. Portanto, a partir do instante em que eu corto o fio, a força de cisalhamento passa a ter intensidade maior do que a intensidade da força-peso do pistão de alumínio. Logo, enquanto o pistão de alumínio continua descendo com velocidade orientada verticalmente para baixo, ele passa a ser desacelerado. Logo, eu já posso inferir que essa nova velocidade terminal é menor do que a encontrada no vídeo anterior. Muito bem? Vamos agora utilizar a segunda lei de Newton para ir em busca de como a velocidade do pistão de alumínio varia com o tempo t. Nós sabemos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Analisando a figura, nós temos que a intensidade da força-peso do pistão de alumínio menos a intensidade da força de cisalhamento é igual à massa do pistão de alumínio vezes a aceleração. Então, nós temos a massa do pistão de alumínio vezes a aceleração, que é dada pela derivada da velocidade em relação ao tempo t. Muito bem? O peso do pistão de alumínio é dado pela massa do alumínio vezes o módulo da aceleração da gravidade local, menos a intensidade da força de cisalhamento. Nós sabemos que a tensão de cisalhamento é igual à força de cisalhamento por unidade de área. Perceba que o óleo envolve toda a superfície lateral do pistão de alumínio. Aqui eu ilustro apenas um corte longitudinal. Portanto, eu posso escrever que a força de cisalhamento é igual à tensão de cisalhamento vezes a área da superfície lateral. Essa área é dada pela seguinte expressão. Então, nós temos o comprimento dessa circunferência, 2π vezes o raio é o diâmetro do alumínio sobre 2, vezes o comprimento do pistão de alumínio. Então, aqui nós temos o L do alumínio. Simplificando o número 2, vemos que a intensidade da força de cisalhamento é igual à tensão de cisalhamento vezes π, vezes o diâmetro do alumínio, vezes o comprimento do alumínio. Muito bem? Bom, vamos jogar essa informação nessa expressão. Então, aqui nós temos a massa do alumínio vezes o módulo da aceleração da gravidade local, menos a tensão de cisalhamento vezes π, vezes o diâmetro do alumínio, vezes o comprimento do alumínio, e isso é igual
a massa do alumínio que multiplica a taxa de variação da velocidade com o tempo t. Muito bem? Observe a expressão obtida e toda a análise realizada até aqui. Agora, vamos em busca de uma expressão para a tensão de cisalhamento. Nós sabemos, conforme vimos em vídeos anteriores, que a tensão de cisalhamento é dada pela viscosidade absoluta do fluido em questão, vezes a velocidade de escoamento do óleo na superfície do óleo em contato com a superfície de alumínio, sobre a espessura que eu represento por Ezinho. Lembre-se, conforme vimos no vídeo anterior, que a distribuição de velocidade no escoamento do óleo é linear, justificando essa expressão. Muito bem? Sendo assim, essa igualdade vai ficar da seguinte forma. A massa do pistão de alumínio. Eu vou substituir essa massa pela massa específica. Então vamos aqui embaixo. Pela massa específica do alumínio vezes o volume do pistão de alumínio. O volume é dado pela área da base, então nós temos π vezes o raio elevado ao quadrado vezes a altura, que é justamente o comprimento do pistão de alumínio. Então aqui nós temos a massa específica do alumínio vezes o volume. Muito bem? Vezes o módulo da aceleração da gravidade local, menos. Então agora nós temos a tensão de cisalhamento, μ, vezes V sobre a espessura E, que multiplica π, que multiplica o diâmetro do alumínio vezes o comprimento do alumínio. Muito bem? E isso é igual. Então vamos lá. Mais uma vez, nós temos a massa do pistão de alumínio. Então aqui se encontra a expressão. A massa específica do alumínio vezes o volume, π, vezes o raio elevado ao quadrado, vezes o comprimento. Muito bem. Então aqui nós temos a massa, só confirmando, a massa do pistão de alumínio é igual à massa específica ρ do alumínio vezes o volume em questão, vezes a derivada da velocidade v em relação ao tempo t. Muito bem? Bom, então nós vamos encontrar ρ do alumínio vezes π vezes, ou melhor, eu vou fazer o seguinte agora. Como o exercício anterior deu a densidade relativa do alumínio, eu vou substituir a massa específica do alumínio pela seguinte expressão, conforme vimos em vídeos anteriores. ρ do alumínio é Sg do alumínio vezes a massa específica da água. Muito bem? Vezes π vezes o diâmetro do alumínio elevado ao quadrado sobre 4 vezes o comprimento do alumínio vezes G menos. Então vamos lá. Agora, observe o seguinte. Eu vou substituir a espessura pelo diâmetro do aço menos o diâmetro do alumínio sobre 2. Por quê? Se eu fizer o diâmetro do aço menos o diâmetro do alumínio, eu vou obter 2 vezes a espessura E. Portanto, a espessura E é a diferença dos diâmetros sobre 2. Logo, nós vamos obter. Então vamos lá. Eu tenho a velocidade V, que multiplica μ. Então a velocidade V vezes μ vezes π vezes o diâmetro do alumínio vezes o comprimento do alumínio, tudo isso dividido pela espessura. Como eu disse anteriormente, a espessura E é o diâmetro do aço menos o diâmetro do alumínio sobre 2. Portanto, o número 2 vai para o numerador multiplicando. Muito bem? Não esqueci de nenhum termo e isso é igual. Então agora nós temos a massa específica do alumínio. Então nós temos a densidade relativa Sg do alumínio
vezes a massa específica da água, vezes π, vezes o diâmetro do alumínio elevado ao quadrado sobre 4, vezes o comprimento do alumínio, vezes a taxa de variação da velocidade com o tempo t. Observe no quadro a expressão obtida e o cálculo realizado até aqui. Bom, eu posso realizar algumas simplificações. Perceba o seguinte: nós temos aqui o diâmetro do alumínio aparecendo em todos os termos. Portanto, eu vou simplificar o quadrado com o diâmetro do alumínio. Nós temos também o π aparecendo em todos os termos. Portanto, eu posso simplificar π em todos os termos. Muito bem. Nós temos ainda o comprimento do alumínio aparecendo em todos os termos. Logo, eu posso simplificar agora o comprimento do alumínio. Muito bem? Bom, a partir daqui, a expressão fica da seguinte forma. Então, vamos reescrevê-la para que você possa enxergar as simplificações. Então, nós temos a densidade relativa do alumínio vezes a massa específica da água, que multiplica o diâmetro do alumínio sobre 4 vezes o módulo da aceleração da gravidade local. E agora, menos. Então, vamos lá. Observe que eu tenho 2μ, então, ó, 2 vezes μ sobre 2 vezes μ sobre o diâmetro do aço menos o diâmetro do alumínio, tudo isso multiplicando a velocidade v, e isso é igual. Agora nós temos a densidade relativa do alumínio vezes a massa específica da água, que multiplica o diâmetro do alumínio dividido por 4 vezes a taxa de variação da velocidade v com o tempo t. Muito bem? Eu posso melhorar essa expressão passando esse termo para o lado esquerdo, dividindo. Perceba que aqui aparece justamente, ó, esse produto. Portanto, eu vou fazer o seguinte: a taxa de variação da velocidade do pistão de alumínio com o tempo é igual. Se eu passar este termo para o lado esquerdo dividindo, eu vou simplificar este produto e vou ficar simplesmente com o módulo da aceleração da gravidade local. Muito bem? Então nós temos G aqui. Agora, este termo vai ficar da seguinte forma. O número 4 eu posso passar multiplicando. Portanto, eu vou obter 8 vezes μ, tudo isso sobre. Então eu passei o número 4 multiplicando, 8μ, eu vou colocar aqui a velocidade v multiplicando já, sobre. Então nós temos, vamos melhorar essa expressão. Então nós temos, este termo vem dividindo, densidade relativa do alumínio vezes a massa específica da água vezes o diâmetro do alumínio, tudo isso multiplicando o diâmetro do aço menos o diâmetro do alumínio. Muito bem? Observe o denominador. Agora sim, 4 vezes 8, 4 vezes 2μ, 8μ, tudo isso multiplicando a velocidade v. Muito bem? Perceba que a gente tem pela frente o desafio de resolver essa equação diferencial. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, observe no quadro a equação diferencial que temos que resolver daqui para frente. Para facilitar essa resolução, eu vou admitir que este termo, que acompanha a velocidade v, é igual a ômega. Sendo assim, a equação diferencial é reescrita da seguinte forma: dv dt é igual a g menos ômega vezes
a velocidade v. Muito bem? Consequentemente, nós vamos obter dv sobre g menos ômega vezes a velocidade v. Tudo isso é igual a dt. Nós temos pela frente uma equação diferencial separável. Do lado direito, eu vou integrar do instante t igual a zero, instante em que eu corto a corda que desprende o bloco de massa mzinho, até certo instante t de forma geral. E do lado esquerdo, eu vou integrar da velocidade inicial, v0, que é justamente a velocidade terminal obtida no vídeo anterior, até certa velocidade v. O lado direito dessa igualdade é facilmente resolvido. A integral de 1 em relação ao tempo t é simplesmente t. De 0 a t, pelo teorema fundamental do cálculo, a gente obtém simplesmente tzinho. Agora, vamos resolver a integral do lado esquerdo. Para fazer isso, eu vou recorrer à regra da substituição. Eu vou admitir que uma variável a é igual a g menos ômega vezes a velocidade v. Consequentemente, o diferencial dA é igual à derivada dessa expressão em relação à velocidade v, e, portanto, isso nos dá menos ômega dv. Muito bem? Agora eu vou jogar essa substituição na integral acima. Então, nós vamos encontrar. Eu vou chamar essa integral aqui de I maiúsculo, tá? Então, nós temos I, essa integral é igual. Ela ficou da seguinte forma. dv eu vou substituir por menos dA. Então, nós temos menos dA sobre ômega. Muito bem. E no denominador, nós temos g menos ômega v. G menos ômega v é simplesmente A. Logo, essa integral, representada por I maiúsculo, é igual a menos 1 sobre ômega. É um termo constante, portanto, sai da integração. Vezes a integral de dA sobre A. De um certo a1 até um certo a2. Eu vou resolver essa integral, depois eu recupero os limites de integração originais. Portanto, nós temos menos 1 sobre ômega que multiplica. A integral de 1 sobre A em relação a A é o ln de A. Portanto, nós temos menos 1 sobre ômega vezes o ln, já vou substituir diretamente, de G menos ômega V. E nós vamos de V0, é a velocidade terminal obtida no vídeo anterior, até certa velocidade V. Muito bem? Sendo assim, já recuperando a igualdade acima, nós vamos encontrar que t é igual ao resultado dessa integração. O resultado dessa integração, pelo teorema fundamental do cálculo, é menos 1 sobre ômega, que vai multiplicar. Observe agora atentamente o quadro. O ln de g menos ômega v, quando eu substituo v por v, menos o ln de g menos ômega v0, porque eu vou substituir v por v0. Nós sabemos que a diferença entre dois ln's é o ln da razão. Portanto, eu já vou colocar aqui diretamente. Nós temos o ln da seguinte razão. G menos ômega v sobre G menos ômega v0. Muito bem? Observe a expressão obtida e o cálculo realizado até aqui. Vamos agora isolar a velocidade v, pois o propósito deste vídeo é o de obter como a velocidade do pistão de alumínio varia com o passar do tempo a partir do instante que eu libero a massa mzinho, a partir do instante em que eu corto a corda. Muito bem? Então vamos lá. Agora nós vamos encontrar, então observe a igualdade. Desse lado esquerdo,
eu já vou reescrever a expressão da seguinte forma. Nós temos menos ômega t igual a esse ln. Então, menos ômega vezes t é igual a esse ln. Muito bem? Agora, eu vou elevar ambos os membros da igualdade, ou melhor, eu vou aplicar a exponencial em ambos os membros da igualdade. E com isso, a gente obtém que a exponencial de menos ômega t é igual a g menos ômega v sobre g menos ômega v0. Muito bem? Logo, g menos ômega v é igual a g menos ômega v0, que multiplica a exponencial de menos ômega t. Muito bem? Sendo assim, nós vamos encontrar que, observe o quadro, ômega v é igual a g menos este termo. Portanto, é igual a g menos a exponencial de menos ômega t, que multiplica g menos ômega v0. Muito bem? Enfim, vemos que a velocidade v em função do tempo t fica dada por, então observe o quadro, g sobre ômega, lembre-se que ômega é dado por essa expressão, menos a exponencial de menos ômega t, então menos a exponencial de menos ômega t, que multiplica. Como ômega vai dividindo, eu vou obter entre parênteses a seguinte subtração. Então, g sobre ômega menos a velocidade inicial v0. Observe no quadro o resultado obtido e todo o cálculo realizado até aqui. Vamos agora analisar um pouco melhor a expressão obtida. Para fazer isso, mais uma vez, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, observe no quadro como a velocidade do pistão de alumínio varia com o passar do tempo t. E observe como ela concorda de fato com a situação apresentada no quadro. Se eu admitir que o instante t é igual a zero, a velocidade v tem que ser igual a v0, ou seja, a velocidade terminal obtida no final do vídeo anterior. Então vamos verificar se isso ocorre de fato. A velocidade v é igual a g sobre ômega menos. A exponencial de 0 é 1, portanto, menos g sobre ômega mais v0. Logo, vemos facilmente que a velocidade v no instante t igual a 0 é justamente igual a v0. Eu reforço a velocidade terminal obtida no vídeo anterior. Muito bem? Vamos agora em busca da nova velocidade terminal do pistão de alumínio. Essa velocidade surge depois de certo tempo. Eu vou cortar o fio, vou desprender o bloco de massa Mzinho. A velocidade vai variar com o passar do tempo de acordo com essa expressão e, portanto, a partir de um instante t suficientemente grande, portanto t tendendo ao infinito, a velocidade do pistão de alumínio tende a essa nova velocidade terminal. Eu vou representar essa velocidade terminal por vt'. Portanto, se t tende ao infinito, a exponencial de menos infinito faz com que esse termo vá para zero. Logo, a nova velocidade terminal é justamente g sobre ômega. Consequentemente, recordando que ômega é dado por essa expressão, você vai encontrar Sg do alumínio vezes ρ da água vezes o diâmetro do alumínio, que multiplica
o diâmetro do aço menos o diâmetro do alumínio, tudo isso, vezes a aceleração da gravidade. Muito bem. Tudo isso dividido por 8 vezes μ. Muito bem. Observe no quadro a expressão obtida e a análise realizada até aqui. Para finalizar o vídeo, vamos traçar um esboço do gráfico de como essa velocidade varia com o passar do tempo t. Então, no eixo vertical, eu vou colocar a velocidade v e no eixo horizontal, o tempo t. Inicialmente, no instante t igual a 0, a velocidade do pistão de alumínio é igual a V0. Eu reforço, a velocidade terminal obtida no vídeo anterior. A partir daí, essa velocidade decresce de acordo com essa exponencial. Portanto, a velocidade diminui até uma nova velocidade terminal dada por Vt'. Muito bem. Então, observe no quadro o esboço do gráfico em questão. Então, deixa eu melhorar essa linha pontilhada. Então, nós temos aqui esse comportamento gráfico para a velocidade. Muito bem. Observe no quadro, uma última vez, os resultados obtidos, toda a análise realizada. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.